Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, traz a tua palavra acesa e revelada ao nosso espírito, meu Pai. Que nas tuas mãos, como aquele cano que é cortado nas duas pontas, assim eu me coloco, dependente total do teu Espírito, necessitado do teu Espírito. Sem o teu Espírito, Pai, nada se pode fazer, mas com teu Espírito podemos todas as coisas, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13, a confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus trouxe ao nosso espírito nessa oportunidade é te fazer entender aonde estão as portas do inferno. O que são portas do inferno? Portas do inferno são palavras, atitudes, envolvimentos que te levarão à morte. Portas do inferno. E Jesus disse que as portas do inferno, ou seja, a força da palavra do diabo, não prevalecerá contra o poder da igreja do Senhor Jesus. Lucas 10, 19, Jesus disse: eis que vos dou poder, em palavras, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Então, nós estamos falando de coisas espirituais, e os reinos espirituais, tanto o reino de Satanás quanto o reino de Deus, eles são compostos por palavras. As palavras em ação. O que são palavras em ação? Palavras em ação são palavras que se movimentam, no caso do diabo, para roubar, matar e destruir, e no caso do nosso Jesus, que é vivo e poderoso, para dar vida e vida com abundância. Existem portas invisíveis, porque palavras são invisíveis. Então não é uma porta de madeira, uma porta de alumínio, uma porta de ferro, uma porta de um outro tipo de metal que estamos falando. Estamos falando de palavras que se transformam em portas que podem te levar à morte. Por que palavra se transformar em porta? Ora, você sabe que o diabo é imitador do Senhor Jesus. Ele é imitador das coisas de Deus, melhor dizendo, né? Ele não é obediente à palavra, ele é transgressor, ele é homicida, ele é mentiroso. Ele já está condenado e para ele não tem retorno, não tem segunda chance. Bom, Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e achará pastagem. Como o diabo é o imitador das coisas de Deus, ele bota portas também na terra para o homem entrar. E portas de morte, de destruição, portas que acabam com a vida do homem. Primeira porta que você vê o diabo colocar aí na terra. Vamos falar de algumas, talvez o tempo não nos permita falar de todas, que são inúmeras. E se começássemos a falar de todas agora, com certeza íamos entrar pela madrugada até o romper do outro dia e não terminaríamos. Mas algumas portas do diabo que está aí nessa terra. A mentira. Quero começar falando da mentira como porta do diabo, porque é a única coisa que que Jesus atribui paternidade a Satanás, que é a mentira. Jesus disse: ele é o pai da mentira. Ora, se uma pessoa que não é parente, não está tão perto de Satanás, ele consegue aprisionar
obviamente a pessoa estando afastada de Deus, se o diabo é o pai da mentira e a pessoa está mentindo, ela se torna em quê? Em íntima de Satanás, porque ela se torna em filha do diabo, ou filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então quem pratica a mentira acaba tendo um parentesco com Satanás, espiritualmente falando, obviamente. Ele é o pai da mentira, a pessoa vive na mentira, prática da mentira se traduz em iniquidade. Iniquidade é uma demonstração de que as cadeias do diabo não somente estão na vida da pessoa, como elas estão prevalecendo e a pessoa não tem força nem desejo de sair delas. Chama-se a iniquidade. Então, a primeira porta do diabo é essa aí, mentira. A mentira não é sustentada por nada. Dizem aí fora, né? Uma mentira só é sustentada com outra mentira. Eu já digo ao contrário. Uma mentira é alimentada com outra mentira para te levar à morte mais rápido. A verdade é que sustenta aqueles que amam a verdade. E a mentira destrói aqueles que se envolvem nela. Então a primeira porta do diabo é a mentira. Não minta, custe o que custar. João escreve dizendo: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Arrepende-te, te coloca a vida no altar. Só que na hora, Satanás ele diz o seguinte: se você falar a verdade, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Uma mentirinha rápida, depois tu pede perdão. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele pode te perdoar da mentirinha rápida, mas ele conhece a intenção do teu coração e tu vai sofrer as consequências dela. Uma coisa é Deus te perdoar, outra coisa é ele impedir que tu passe as consequências. Ele sonda corações e mentes. Segunda porta do diabo, o roubo. O que tem de crente, bota aí crente entre aspas, vivendo à base de roubo de água, roubo de luz, os populares chamados gatos, né? E se torna uma coisa tão normal na vida da pessoa, se torna uma coisa tão natural, que a pessoa não conhece ver um erro, não consegue ver um erro nisso. Porque todo mundo faz. Todo o mundo faz. Eu não sou do mundo. Não sou desse mundo como meu Jesus não é. Eu tenho que procurar não fazer o que o mundo faz. E um detalhe interessante. O erro, de tantas vezes insistido e praticado, ele acaba se transfigurando numa aparência de normalidade. Sabe por que muitas pessoas não se assustam quando tu fala isso? Porque já estão acostumadas a viver dentro disso. Então, quando tu se acostuma, tu não se espanta. Mas o roubo na água, o roubo na luz, tanto pode te levar ao mesmo inferno do que aquele que está matando, está estuprando nas esquinas. Pecado é pecado, e não existe pecadinho nem pecadão, nem pecado leve nem pecado pesado. Pecar significa separar, errar o alvo, separar-se de Deus. Pecado, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Então, o roubo, semelhante ao que aceita suborno, é a mesma coisa, é a pessoa viver no roubo. Lute pelo que é teu e busque em oração o que Deus tem para te dar. Não cobice nada do teu próximo. Não procura, porque quando tu entra na porta do roubo, um abismo chama outro abismo. Então a santidade vai estar longe da tua vida. Tu não vai conseguir enxergar a santificação. Não vai santificar, porque você está praticando coisas a quais Jesus falou que pertence às trevas. O roubo é uma porta de Satanás na terra. Mas o governo rouba. O governo da onde? Governo do mundo? O governo do mundo não está no reino de Deus. Mas o meu patrão rouba. O teu patrão é quem? Ele é crente? Ele serve a quem? A Satanás? Então qual é o teu espanto? Nós estamos falando que as portas do inferno não prevalecerão contra os crentes, contra a igreja do Deus vivo, contra a vida desses que estão no mundo. As portas do inferno não somente prevalecem, como eles estão vivendo dentro delas. Qual é o espanto? Espanto é quando você vê pessoas que se dizem crentes praticando as coisas que estão ligadas ao reino das trevas. Então a segunda porta é essa, o roubo. Cuidado com o roubo. Terceira porta, prostituição. Prostituição é uma porta terrível do diabo na terra. E o que é prostituir? Prostituir não é somente o relacionamento de um homem com uma outra mulher. Não. Prostituir é você abandonar o verdadeiro
e ir diante do falso. Tem a prostituição das pessoas que se envolvem diante de imagem de escultura, tem a prostituição da pessoa que se envolve em promiscuidade. Então, prostituição é simplesmente você abandonar o verdadeiro e ir diante dos falsos. Isso é prostituição. É você fazer um pedido para Deus te dar uma graça e na hora você agradecer a Virgem Maria, a Aparecida, ao Jorge, ou seja lá quem for. Você está se prostituindo, se prostrando diante de uma imagem de escultura e dando louvores aos ídolos de pau e de pedra. Você está se prostituindo quando tu pega uma rosa, um sal, um sabonete, um copo com água, dizendo que está ungindo e leva para dentro da tua casa. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Espiritualmente falando, já te disse, prostituição é você abandonar o verdadeiro e ir diante do falso. Então esses homens que hoje você vê por aí atrás de púlpitos, que líderes não são, pastores não são, estão levando uma grande multidão a viver em prostituição. A pessoa se agarra com mais cuidado numa rosa para botar na sua casa do que com a palavra de Deus para esconder dentro do seu espírito. Não leram o que Davi escreveu no Salmo 119, versículo 11, que você já conhece aqui nesse ministério? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não escondi a rosa na minha casa, nem escondi o copo com água dentro do meu corpo. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, não se preocupe ou não se iluda com o nome da placa que está lá fora, dizendo igreja, que pode ter prostituição sendo praticada lá dentro. Quarta porta do inferno. Quarta porta que tem prevalecido contra muita gente. Se essas coisas que eu estou falando está prevalecendo no lugar que você está chamado igreja, o lugar não é igreja. Aquele homem não é crente e não foi Deus que colocou ele ali. Ou não é Deus que conta mais com ele. Pode até um dia ter posto, mas hoje não conta mais. É só você ver 1 Samuel 15, o que Deus fez com Saul, quando Saul desobedeceu a Deus e deu ouvido à voz do povo. Então, uma quarta porta do inferno, que tem prevalecido contra muita gente, que tem sufocado muita gente, é a porta da incredulidade. A incredulidade é uma porta do inferno. Jesus disse: sede crente, não incrédulo. Ou não seja incrédulo, seja crente. Crente é o que crer nas palavras de Jesus. Então a incredulidade, ela é uma porta do inferno terrível. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. O que é a incredulidade? Estamos diante de um Deus que é espírito. Sua palavra é espírito. Deus é vivo. Ele está aqui no meio da igreja. E quando a pessoa ousa duvidar da palavra desse Deus, da presença desse Deus, do poder desse Deus, essa pessoa se torna incrédulo. Incrédulo não é aquele que abre a boca e diz eu sou incrédulo. Incrédulo é aquele que mostra nas suas atitudes. A pessoa pode abrir a boca e dizer que é crente, mas olha a atitude, olha o interior. Um homem levou o seu filho para os discípulos expulsar um demônio que estava no menino, e eles não conseguiram expulsar. Jesus falou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Isso aborrece a Deus, a incredulidade. O que está na Bíblia é para você crer, e é para buscar a voz de Deus, é para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então a incredulidade é uma porta do inferno. Uma outra porta do inferno, que até dentro das igrejas você encontra ela: o ódio. Satanás se alimenta de ódio, e o ódio, ele vai alimentar Satanás contra a tua própria vida. Satanás, ele ama, ele adora a pessoa que tem ódio, guarda mágoas, rancor, ressentimento, não perdoa. O diabo se alimenta disso. Quando o diabo começa a encher uma pessoa de razão, é porque você está no caminho que ele quer, a caminho do inferno. Já entrou pela porta da incredulidade, já entrou pela porta do ódio. Quando o diabo te enche de razão, você está certa, não pede perdão a ela não, é ela que tem que vir te pedir perdão. Você está certa. Quando o diabo te alimenta dizendo que você está certa, é porque as cadeias dele estão conseguindo prevalecer contra a tua vida.
Mas o servo de Deus, aquele que é a igreja do Deus vivo, que as portas do inferno não prevalecem contra ele ou contra ela, vai dizer, não, Satanás, eu estou errada, porque eu sou serva de Deus, eu sou servo de Deus, a minha atitude tem que ser diferente do que aqueles que estão no teu domínio. Aí o diabo toma chicotada, aí o diabo é envergonhado. Lembra de Paulo? De certo se fazia de errado, para ganhar aqueles que estavam fracos, aqueles que estavam vivendo em pecados. Então, nossa única certeza é Cristo. Nossa razão é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Sempre esteja pronto a pedir perdão e sempre esteja pronto a perdoar, porque o diabo se alimenta de ódio. Não, mas já é demais, já é a segunda vez que ela faz isso, já é a terceira vez que ele fez aquilo, já é a quinta vez, aí está fazendo toda hora. Ofende logo, você está com a razão, maltrata, humilha. Não, Satanás, está escrito, orai pelos que vos perseguem para que se torne filho do vosso Pai Celestial. O diabo toma fogo na cabeça, aí as portas do inferno, a porta do ódio não prevalece contra você, e um coração que tem ódio, o Espírito Santo não habita. Um coração que tem ódio, o Espírito Santo não opera. Uma igreja que tem ódio, que tem divisão, um não fala com o outro, um não se dá com o outro, o Espírito de Deus não opera, porque onde há divisão, Deus não habita, Deus não opera. Então o ódio, essa quinta porta aí, o ódio, ele é terrível, é uma porta do inferno que tem arrebentado milhares e milhares de pessoas. Uma outra porta do inferno, vai anotando, cuidado para não entrar por elas. O arrependimento pode te apontar uma placa de retorno, mas a insistência pode fazer essa placa desaparecer da tua frente. Que a insistência no erro se chama prática da iniquidade. E os iníquos não entrarão no reino dos céus. Quanto mais você demora a se arrepender, mais fortes ficam as correntes do diabo contra você. Uma outra porta, sexta porta do inferno, é a inimizade. Aquilo que eu sempre digo aqui. As pessoas podem, não deveriam, mas elas até acabam se tornando nossos inimigos. Nós é que não podemos nos tornar inimigos dela. Pastor, mas essa pessoa não está falando comigo, eu também não estou falando com ela. Quando é que uma pessoa se torna teu inimigo? Um inimigo deseja o que para o outro? A morte. Uma primeira coisa que o inimigo deseja para o outro é a morte. Um inimigo quer ver o outro, que ele considera ou ela considera inimigo, morto, morta. Como é que nós não nos tornamos inimigo deles? Desejando para eles a vida que há em Cristo Jesus. Orando pelos nossos inimigos, como Jesus disse, para que eles venham se tornar filhos do nosso Pai Celestial. Não desejamos a morte de ninguém. Desejamos e esperamos que Deus use de misericórdia e que haja arrependimento. Então, inimizade, sexta porta, sexto elemento, né? É a porta do inferno que tem destruído milhares de pessoas. Não se torne inimigo da pessoa. Se ele ou ela se tornou teu inimigo, segue em paz com Cristo. Vai andando com Cristo, mas não se torne, porque a primeira característica do inimigo é desejar a morte. Você deseja a morte de alguém? Você quer ver alguém morto? Se alegraria em saber que aqueles que se tornaram teus inimigos estão mortos? Eu não me alegraria. Eu me alegraria em saber que aqueles que se fizeram meus inimigos agora se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus e vão estar no mesmo reino que eu. 7. Outra terrível porta do inferno, que tem arrebentado milhares de pessoas, são os vícios. Vícios. Vícios malignos. Não somente as drogas, que já são conhecidas, mas o vício de praticar coisas que não edificam e que não vão te levar a lugar nenhum. Tem gente que é viciada desde as coisas mais simples às coisas mais graves. E o vício toma 24 horas do tempo da pessoa, se ela não tomar cuidado. O vício destrutivo, ele é uma porta do inferno na terra. Não somente os vícios em drogas. A pessoa tem vício
em ficar num determinado lugar, conversando aquelas conversas com outra. Salmo número 1, não se assentareis nas rodas dos escarnecedores. Parar na beira da esquina, parar para conversar com o ímpio sobre coisas que não vão te edificar. Sabe aquelas pessoas que você para conversar com ela, só fala do que não presta, só fala da vida dos outros, só fala em doença, só fala em tristeza, só fala em dor, e você acaba se tornando um vício. Se você não vê aquela pessoa um dia, você já vai procurar ela. Você se acostumou, viciou em manter uma ligação com aquela pessoa. Nós temos que ser viciados em ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu não aguento ficar um dia sem orar, eu não aguento ficar um dia sem contato com a palavra, eu não aguento ficar um dia sem a igreja, eu sou dependente do Espírito Santo. Esse é um vício que vem de Deus, porque os outros vícios são malignos. E o vício é uma porta do inferno que pode te destruir. Então Jesus disse para Pedro, tem outras portas do inferno, tem mais inúmeras, que se nós continuássemos aqui, como eu disse, íamos entrar na madrugada e não terminaríamos. Então Jesus disse para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê que Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Porque Pedro abriu a boca e deu uma declaração que se tornou em chave para abrir todas as portas na terra. Estão dizendo por aí que eu sou quem? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, enfim, ou Jeremias, ou um dos profetas. E vós, os que dizem de mim? E vocês? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus até disse, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Isso foi uma revelação que vem do alto. Então o que Jesus estava dizendo para a igreja? A igreja de Jesus, ela caminha pelas revelações da palavra. A igreja de Jesus caminha pelo que Jesus deixou escrito e revelado. Ela não caminha praticando coisas que Jesus não falou. Porque quem pratica e ensina coisas que Jesus não falou, está levando o povo a ficar de frente para portas do inferno. E vai levar o povo a caminho de morte. Mateus 28, 20, falamos sobre isso hoje. Jesus disse, ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho dado. Eis que estareis convosco todos os dias até a consumação do século. Mas ensina a guardar as palavras que eu tenho dado. As palavras que Jesus dá abrem porta para a glória de Deus. As práticas nas coisas que Jesus não falou, leva-se a portas do inferno na terra. E quantas pessoas estão vivendo, usam até essa expressão, né? Estão vivendo uma vida de inferno, mesmo estando na terra. E ao contrário do que muitos dizem por aí, e cuidado você que diz a mesma coisa, o inferno não é na terra não, tá? Não é não. Inferno é uma região espiritual no segundo céu, é uma região espiritual no segundo céu, não é na terra, não é embaixo da terra, é uma região espiritual. E um outro detalhe, é que tem gente que vive uma vida tão amarrada pelo diabo, tão enrolada pela coisa das trevas, que a pessoa acaba declarando que está vivendo um inferno. Tem outros. Por outro lado, o paraíso não é na terra, paraíso é numa região espiritual, gloriosa, paraíso não é na terra, mas tem gente que vive uma vida de intimidade, de comunhão tão grande com Deus, que acaba dizendo, poxa, eu estou vivendo um paraíso. Eu estou vivendo um paraíso. Minha casa está edificada, a minha saúde está bem, Deus está me abrindo portas, estou recebendo do Espírito Santo, estou tendo uma vida de ministério, de dons, de maravilha, tenho prazer, fome e sede da palavra, tenho alegria em ir para a casa do Senhor, estou vivendo um paraíso. Deus está alcançando a minha família está vindo para os atos do Senhor. Então, as palavras que você segue revelam-se nas portas que você vai entrar. Está ouvindo palavras que não estão baseadas nos ensinamentos de Jesus? Vão te conduzir a portas do inferno na terra. Por outro lado, se você estiver andando em palavras que saem da boca de Jesus, portas do céu na terra vão se abrir para você e você verás a glória de Deus. Então como é que eu faço para entrar no caminho das portas que vão me levar para o céu? Tendo na tua boca, na tua vida, na tua oração,
declarações compatíveis com a vida que você está levando com Cristo. Pedro andou com Jesus. Andou com Jesus. Ele podia dizer, né? O que dizem que eu sou? Ah, Senhor, tu é um profeta, tu não é Elias, tu não é Jeremias, tu não é João Batista, mas tu também é um outro profeta que está aqui na terra, que ressuscitou. Não, ele foi além. Muito mais que isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não és um simples profeta. Tu és o Cristo, o profeta dos profetas, o Filho do Deus vivo. Olha o que essa declaração fez com a vida de Pedro. Continuando. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que essa pedra é essa declaração que ele deu. Jesus chamou de pedra, de tão firme que era. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quem tem declaração de conhecimento de Deus na presença de Deus, recebe muito além do que pensa ou do que pede. Está esperando que Deus te abra uma porta. Ele te abre uma cidade na tua frente. Ele escancara as portas na tua frente e diz: entra e possui por herança. Quanto maior for a tua declaração, maior é a porta que Deus abre para você. Por outro lado, quanto maior for o erro e a mentira que tu estiver praticando, maior vai ser a porta do inferno que vai te aprisionar e que vai te fazer sucumbir dentro dela. As portas do inferno hoje, quem diria, né? Estão dentro de lugares com nome de igreja. Você olha nesses lugares com nome de igreja, Universal, Cristo Vive, Internacional da Graça, Mundial, entre outras, lá dentro, no lugar de levar o povo a ter vida, estão conduzindo o povo para portas do inferno. Por que, pastor, está falando isso? Porque as práticas que estão fazendo lá dentro, toalhinha, aguinha ungida, sal ungido, rosinha ungida, são coisas ligadas ao reino das trevas. Por quê? Porque Jesus nunca falou para nenhum discípulo praticar isso. E você que está ouvindo essa mensagem, entre em contato conosco. Entre em contato conosco se você achar nos ensinamentos de Jesus ele mandando praticar alguma dessas imundícies que eu acabei de falar ainda há pouco. Mas eu te mostro nos ensinamentos de Jesus ele mandando você praticar a palavra. Eu te mostro nos ensinamentos de Jesus ele dizendo que aqueles que têm os mandamentos dele os guarda é o que o ama. João 14, 21. Eu te mostro em João 5, 39 ele dizendo: examinai as escrituras. Agora eu quero ver você me mostrar Jesus mandando você beber água do Rio Jordão, levando a toalhinha, trazendo envelope com dinheiro, ou praticando qualquer uma dessas imundícies nesses centros de terríveis enganos satânicos que eu acabei de citar ainda há pouco para você. Aonde que está? Em nenhum lugar. Por isso é que Mateus 7, 21 diz, o que está escrito lá? Muitos me dizem Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Senhor, em teu nome expulsamos o demônio. Senhor, profetizamos. Senhor, fizemos maravilhas. Senhor, eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque Jesus só é o Senhor da tua vida se você estiver praticando o que Ele te manda fazer. Não adianta você chamar Ele de Senhor e não praticar o que Ele te manda. E o que Ele te manda está nas palavras dEle. Nem sempre o que Ele te manda está na boca de homens que você pensa que são pastores e bispos. São servos de Satanás, disfarçado, lobo devorador, como Pedro escreve a respeito deles, arrancando a pele da ovelha, enganando o povo, ensinando o povo a praticar mentiras e heresias que são verdadeiras portas do inferno na terra. Quer ter vida? Vida com abundância? Pratica os ensinamentos de Jesus e anda por eles. E assim, as portas do inferno, as palavras do diabo, os laços satânicos não prevalecerão contra você que pratica a palavra do Senhor e que é a igreja do Deus vivo. Amém? Que por essa palavra o Senhor te abra portas.
portas que venham do céu, portas que te façam prosperar na graça e no conhecimento, portas que te façam entender Mateus 6,33. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele te acrescentará, inclusive portas na tua frente que vão te fazer prosperar e ter vida com abundância. Pois para isso que Jesus veio, para que tenhamos vida e vida com abundância. E vida com abundância só nas suas palavras. Que Deus nos abençoe com essas palavras, e a Ele seja toda a glória e ao maravilhoso Espírito Santo que nos tem revelado. Amém e graças a Deus.